Senhor presidente, quem nos acompanha pelas redes sociais, eu quero primeiramente agradecer ao ministro Alexandre Padilha pela visita à nossa cidade, pelo reconhecimento do potencial de Franca, para dar aqui o pontapé inicial, dar a largada na construção da Policlínica. E, além do mais, a entrega de uma viatura para o SAMU. É a terceira viatura que foi entregue pelo governo Lula no município de Franca. Após 6 anos sem Franca ter recebido nenhuma nova viatura do SAMU. E outros assuntos que me traz, eu quero falar sobre o prédio da estação. Eu fiz um requerimento e a secretária Lucimara me respondeu, secretária de Desenvolvimento, sobre a destinação do prédio da estação. E eu quero dizer aqui, para que a administração não cometa equívocos, como cometeu na destinação daquele prédio, fazendo um chamamento para a ocupação lá do mercado que eles queriam colocar lá no prédio. Primeiro, se partir da premissa, como no primeiro caso, que sabe de tudo, que não precisa ouvir ninguém, e que a proposta que vai ser encaminhada é a melhor do mundo, está errado. Está errado. O que aconteceu? Coisas de iluminados, coisas de alguém que sabe tudo, geralmente dá com os burros na água. É o que aconteceu na questão do prédio da estação. Fizeram um modelo da própria cabeça, sem fazer consulta, sem ouvir, sem democratizar a ocupação do prédio, sem saber o que a população quer para aquele prédio. E aí, o que aconteceu? Só 3 boxes na consulta, no chamamento que foi feito, houve interesse em comercializar. Se faz uma proposta que a maioria não quer participar, é porque houve um equívoco na maneira de construir o processo. Então vamos lá, agora já para a proposta da redestinação, porque a resposta do requerimento é que vai ser uma redestinação para uma outra atividade pública. Então eu quero dizer aqui, para tomar os devidos cuidados, antes de anunciar alguma coisa, que não vai repercutir bem, analise, faça uma consulta popular. A minha proposta é, vamos fazer uma consulta popular para saber o que o povo quer que seja colocado naquele prédio da estação. Ali era para ser o Centro Cultural Salles Duner. Conseguiu recursos do Ministério da Cultura e que, na época, o gestor deixou passar o prazo de construção e o recurso teve que ser devolvido. Você pesquisar aí, você vai saber quem é o gestor da época. Depois eu te falo no seu ouvido quem é. Então, eu quero dizer o seguinte, vamos fazer agora, tendo uma grande oportunidade de fazer corretamente. Querer impor a goela abaixo situações vai dar no mesmo equívoco da primeiro chamamento que foi feito. Então, olha, Franca é carente de atividades culturais, pode, por que não, estabelecer naquele prédio que é grande, atividades culturais, um centro cultural, de entretenimento,
na estação, sugestão, mas eu prefiro a consulta popular. Engraçado, já darei a parte. Engraçado, quando é na bola dividida, quando a coisa não é boa, por exemplo, botar área azul, aí faz consulta, para não falar que foi ele que quis fazer. Quando a coisa é ruim, bola dividida, vamos perguntar para o povo. Vamos perguntar para o povo, perguntar para nós, perguntar para todo mundo. Agora, quando tem uma coisa boa que pode ser destinada para a cidade, pergunta para o povo também. O que é que o povo quer? Está lá o prédio prontinho. Outra coisa, se você for a fundo nessa história, isso vai dar problema de ordem administrativa, porque fizeram um prédio para uma coisa que não vai funcionar. Isso significa o quê? Que vai ter que readaptar o prédio. Vai ter mais custo. Vai ter que gastar mais. Então, faltou um planejamento, pensar melhor. Como é que faz uma proposta para uma coisa que o povo não quer ocupar, que o povo não quer utilizar? Pois não, Excelência. Vereador, eu agradeço imensamente a abordagem sobre esse assunto, porque a cultura é a política do improviso nessa cidade. Aquele prédio, quando ele foi fechado para reformar, na verdade ele ficou muito tempo fechado, que era para fazer uma higienização social, porque tinham pessoas em situação de rua lá. Depois de muito tempo que eles foram inventar o que eles iam fazer com aquele prédio. E aí, quando eles colocam esse chamamento, cobrando um valor absurdo dos artesãos, da população que trabalha com cultura, e esses não conseguem ocupar da forma que eles vislumbram, eles começam, aí eles colocam outro chamamento adaptado. Aí eles vão fazer mais uma gambiarra, colocam outro chamamento, porque os outros também não funcionaram. Porque sabe qual que é o problema? Porque já faz décadas, faz anos, até hoje nossa cidade não tem nem plano municipal de cultura, que é o que deveria acontecer para decidir o que vai acontecer com os patrimônios públicos. E aí eles jogam na conta do trabalhador, do operador da cultura da cidade, a responsabilidade de bancar aquele prédio, se eles não investem antes para capacitar para dar a possibilidade dessa ocupação. Então, inclusive isso que o senhor está falando, da ocupação mediante consulta pública, tem que ser feito dentro de uma conferência de cultura na nossa cidade. A cultura tem que ser tratada de uma forma séria, parar de improviso. A gente poderia estar atraindo turismo, a gente poderia estar gerando economia na nossa cidade. Mas, mais uma vez, é um puxadinho. Aí, o que eles querem colocar? O que colocaram agora? A escola de música da EMIM, que antes eles jogaram para a Casa da Cultura, que também já não funcionava como Casa da Cultura, porque não fica aberto em horário que não seja comercial. E por que eles jogaram antes para a Casa da Cultura? Porque não cuidaram do champanhar, deixaram despencar, pegar fogo e ser interditado. É isso, é o grande improviso e a cultura sendo tratada como qualquer saco reciclável que joga de um lugar para o outro, para qualquer catador que tenha, né, uma possibilidade de tentar fazer um melhor uso com isso. E isso não é tratar a cultura. Muito bem, é isso mesmo. Então, fica aí, e a sugestão é de graça, hein? Pode fazer, vai, segue esse caminho, que eu acho que é o melhor caminho. Senão vai fazer bobagem e vai sapecar o filme, vai queimar o filme, vai queimar. Então, faça da melhor forma possível para que a coisa tenha o andamento e o melhor andamento. E vai outra sugestão aqui. Sabe esses prédios de EMEI que estão cheios de mato, desocupados? Faça virar ponto de cultura também. Está lá no bairro, a estrutura está montada. Faça um chamamento com entidades culturais que tenham interesse em montar algum projeto naquela região. Também é de graça essa sugestão aí. Porque, ninguém suporta um prédio daquela forma, onde ele fica vulnerável, né, na comunidade ali e causando sérios danos, porque é mato de 2 metros de altura lá dentro. Então,
Olha só que contraste daria, Marília. Você tira, ó, vou dar mais uma sugestão. Já estou terminando, senhor presidente. Você vai lá e fotografa do jeito que está hoje, certo? Aí você faz um processo, faz um chamamento para entidades culturais. Aí depois vai lá, vira aquele prédio maravilhoso, cheio de atividades, cheio de interação com a comunidade. Vai lá e tira outra foto, ou faz um filme. Ó, vai ganhar um pontaço se fizer isso.